E eu vou falar um pouco, pessoal, de energia, de bioenergia e das oportunidades em torno da bioenergia. Bom, para começar, começando da história do DIP, se você não tem conhecimento profundo, você não consegue fazer nada. Fica a repetição, fica superficial, você não vai a fundo, você não enxerga, né, as oportunidades. E o meu pensamento é muito simples. Absolutamente tudo é energia. Não tem nada que não seja energia. Se você não identificou onde é que está o fluxo de energia em um determinado processo, você não pensou direito. Tudo, na economia, na sociedade, amor, é energia. Absolutamente tudo, sem exceção, é energia. Então, esses caras, o Einstein, né, obviamente, o Joule, tudo é energia e energia se transforma. Esses dois conceitos são fundamentais. E o terceiro conceito, tão importante quanto, é esse aqui. No longo prazo, estaremos todos mortos. A gente não toma as melhores decisões. A gente toma as decisões possíveis, considerando que a gente não vai estar aqui para sempre, né? Essa história de conhecer fundamento é tão importante que eu, pela primeira vez, concordei com esse sujeito aqui, o Elon Musk. Eu botei pequenininho porque eu não gosto do cara. Então, para não achar que ele tem a mesma dimensão, ele não tem. Mas ele falou uma coisa extraordinária, que foi o seguinte: quer trabalhar com inteligência artificial? Estude matemática, estude física. Não vai estudar programação, vai estudar ciência. Pessoal, toda energia que nós temos, com poucas exceções, vem do Sol, né? E é aqui que está a nossa oportunidade. O Sol despeja 5,5 bilhões de exajoules no planeta. Chega na superfície cerca de 3,8. Sabe quanto é que a nossa sociedade usa? A gente fala, a sociedade usa energia pra caramba. Sabe quanto é que a gente usa? 600 exajoules. Ou seja, a gente tem 6,3 milhões de vezes mais energia do que a gente usa. E a nossa sociedade usar, né, é nossa ineficiência, é nossa incapacidade de utilizar direito. O Sol chega, né, fotossíntese, coisa maravilhosa, glicose, forma glicose. A glicose, o que é a glicose, né? A glicose é formar biomassa, tudo isso vem da glicose, né? Pessoal, isso nada mais é do que uma bateria. O que é uma bateria? O negócio carrega e recarrega, não é isso? Bateria, isso é uma bateria de carbono. E quando a gente olha com calma o planeta é uma grande biorefinaria, né? Converteu as árvores em carvão, converteu as microalgas em petróleo. É simples assim. O planeta é uma grande biorefinaria. Seria maravilhoso se a gente pudesse esperar milhões de anos para esse processo acontecer. Não dá. A gente tem que ir para a superfície. E é aqui que entra a inteligência. Não é possível que nós sejamos tão incompetentes a ponto de não conseguir converter 6,3 bilhões de vezes mais energia do que a gente precisa na energia que a gente precisa. E, para isso, conhecimento. O renovável nunca vai atingir o preço do fóssil. Esqueça preço, esqueça custo. Ou melhor, preço não, esqueça custo. Eu fiz uma conta de padeiro, olha isso. Isso aqui é um poço do pré-sal, o poço de Tupi. Sabe quanto é que ele produz de energia? E aqui a gente tem as usinas, são 380 usinas mais ou menos no Brasil, de etanol. Um poço produz 2,42 exajoules de energia. As 380 usinas de etanol produzem 0,6. Sabe qual é o custo? O custo é de 10 centavos o megajoule. Para quem não está familiarizado, o megajoule, pessoal, é uma fatia de pizza. Uma fatia de pizza é um megajoule. Beleza? Sentiu? Ou 15 minutos correndo. Essa é a energia de um megajoule. Já no pré-sal vai ficar 0,5 centavos. Eu botei um centavo só para arredondar. É 0,5 centavos o megajoule. Como é que compete? É que nem um cara, né, que tem emprego, trabalha, competir com um cara que é herdeiro. É a mesma lógica. É a mesma coisa, igualzinho. Essa história do uso, né, do uso da nossa herança energética gerou 3 grandes crises, né? As crises são, primeiro, o nego não fala de outra coisa, né? A gente entrou numa verdadeira hipnose com o aquecimento global. Segundo, problema climático, é problema ambiental. E a mais importante é essa aqui, pessoal, que é a que menos se fala, a crise da desigualdade. Quando você concentra energia, a energia, né, seja lá de que natureza for, vira dinheiro. Dinheiro é energia. E esse dinheiro concentrado gera desigualdade. Olha, para você ter uma ideia. Um americano, né, ele usa cerca de 290 gigajoules de energia ano por habitante. Sabe quanto é que o subsaariano usa? 11. É aqui. Se você não tem energia,
Você não tem educação. Se você não tem educação, todo o resto é consequência. Pessoal, o Brasil, a gente tem uma imensa oportunidade, que é a superfície, é o planeta, é a área, é a única coisa que você não consegue criar. Ou você tem, ou você não tem. Então, a gente tem no Brasil cerca de 177 milhões de hectares de pasto, grande parte dele degradada, e temos 107 milhões de hectares de sertão. O sertão é uma plataforma de recepção de fótons, de energia. Por que isso acontece, né? Porque eu não sei quem lembra aí da escola e tal, aquela coisa da... A nossa colonização não foi feita como os holandeses. Como é que eram os holandeses? Os holandeses desenvolveram o capitalismo. Ó, vamos juntar aqui todo mundo, cada um tem uma cota, vamos fazer um grande empreendimento. Aqui não. Era cada um por si. E o que tinha valor? Era gado. Então, na realidade, o Brasil foi ocupado pelo gado, que foi o nosso grande arquiteto. Se alguém planejou o país, foi o boi. Ninguém mais. E é por isso que a gente tem tanto pasto. Pessoal, para vocês terem uma ideia, a Holanda ela consegue produzir, né, cerca de 74 mil dólares por hectare. Eu vi essa notícia, primeiro eu pensei que era brincadeira, mas não é não. Eles estão criando plantas flutuando. Eles criaram um sistema, porque não tem área, não tem terra, não tem território. Sabe quanto é que o Brasil produz? 640 dólares por hectare. É aqui que está a nossa oportunidade. Intensificar isso aqui, esse é o papel da bioenergia e da bioeconomia, né? Fazer essa densificação de energia de forma sustentável. E nós somos o único país capaz de fazer isso. Aí você pergunta o seguinte, pô, se você está dizendo que biocombustível, né, vai ser muito mais caro, e a noção de caro é muito relativa, né, do que o fóssil, por que diabos eu vou usar isso? Primeiro, por causa daquelas crises, né, mas uma outra coisa mais importante é isso aqui, ó. Eu fiz uma conta de padeiro, o pessoal da Petrobras me chamou, né, para ajudar na estratégia da empresa, e eu fiz uma conta, eu digo, bom, deixa eu ver a quantidade de energia produzida pela bioenergia e a quantidade de energia produzida pelo petróleo e o número de empregos gerado em cada um. Aí eu tenho um aluno de doutorado, Marcelo Galto, brilhante, eu tinha feito conta de padeiro, ele disse, não, deixa eu fazer essa conta direito, e ele fez. Pessoal, para cada unidade de energia que gera um emprego no fóssil, a bioenergia gera 41 empregos. Minha conta de padeiro tinha dado 36. Eu fiz essa conta também para ver a soja. A soja, né? O Brasil é o maior produtor de soja do mundo. E a gente exporta mais da metade do que a gente produz. Para cada soja que a gente não exporta e processa no Brasil, a gente gera 40 vezes mais emprego. Ribeirão Preto. Ninguém lembra que esse negócio começou com a cana. Era um estado, era uma cidade totalmente decadente por causa do café. Aí começou a cana, a crise do petróleo, que para Ribeirão não foi crise. Foi uma maravilha. E é isso que a gente tem que fazer pelo Brasil afora. Onde é que tem, pessoal, as oportunidades, né? Primeira oportunidade gigantesca é a produção de óleo. Ó, e toda vez que eu falar, pensa assim numa árvore de Natal. Você tem um eixo e desse eixo sai um monte de galho. Esses galhos são as startups. Mas precisa do eixo. E o eixo é esse aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas quem mais produz óleo no mundo não é a soja, é o dendê, né? A chamada palma. A palma, a razão é essa aqui, ó. Ela produz, com 5% de área, né, ela produz 38% do óleo no mundo, né? Produz muito mais que a soja, cerca de 10 vezes mais que a soja. Entretanto, ela só consegue viver em áreas tropicais. E aí tem tido, né, um movimento muito forte contra isso. Está extinguindo o orangotango, essa coisa toda, muitos países estão banindo. É aí que entra uma oportunidade brasileira. Pessoal, curiosamente, né, de novo, quando a gente pensa em ciência, o dendê, ele evoluiu aí. Nesse mesmo lugar que tem a Amazônia, né, que tem a parte úmida, uma outra planta desenvolveu para a parte seca, a macaúba. São muito próximos, muito parecidos, produtividade semelhante, só que a macaúba ela consegue viver e produzir em áreas degradadas. Está vendo o cupim ali? Cupim é degradação. Imagina a quantidade de área que a gente consegue recuperar produzindo macaúba, com óleo, com toda uma cadeia. Olha o dendê, olha o fruto da macaúba, são irmãos gêmeos. E essa oportunidade, pessoal, não passou despercebida. O Fundo Mubadala, que é um dos maiores fundos do mundo, está investindo 12 bilhões de reais nesse modelo. Aí você diz, isso é futuro. Futuro? Eu fui na Chapada Diamantina há um mês atrás, eu nunca vi um viveiro tão grande de macaúba. É um viveiro para 3 milhões de plantas.
e já tem o primeiro plantio, né, na cidade de Cachoeira, na Bahia também. Aí você pergunta, mas por que no norte? Porque são regiões muito mais baratas, onde dá para fazer todo esse desenvolvimento. Bom, e aqui, pessoal, mais de novo, Deep, né? Deep Tech, conhecimento profundo. Acho que quem conhece, quem é biólogo, ou pelo menos já teve na escola, sabe que a gente tem a fotossíntese. E as folhas têm umas boquinhas, né? Chamadas de estômato. Essas boquinhas, elas funcionam, né? Elas abrem para entrar o CO2, né? Para fazer a fotossíntese, sai oxigênio, mas sai água também. Então, uma planta que vive num lugar muito seco, se ela abrir a boquinha durante o dia, ela está morta. Ela vai desidratar. Aí apareceu uma fotossíntese chamada fotossíntese CAN, super esperta, que ela faz o seguinte: ela fecha a boquinha durante o dia, durante a noite ela abre a boquinha, entra CO2, e esse CO2 ela converte em um ácido. Sabe abacaxi, que é ácido? É esse sistema. Durante o dia, com a boquinha fechada, ela libera o CO2 dentro da planta, né? Convertendo um ácido de 4 carbonos em 3 carbonos. Pessoal, algumas plantas conseguem fazer isso com alta eficiência. Essa é uma delas. Eu brinco sempre, olha a barriga desse cara, olha o tamanho dessa planta. Uma planta dessa a gente mediu, tem mais de 600 quilos, e dá para produzir 2.000 plantas dessa por hectare. Eu vou mostrar daqui a pouco as contas. Aqui é o sertão, voltando, a quantidade de água é mínima. Eu estou voltando de lá agora, voltei de lá agora no domingo. Até agora, esse ano, ainda não choveu, na região onde a gente está com o experimento. Isso aqui é um solo profundo de agricultura convencional. Isso aqui é solo do sertão. É um solo raso, que para as legislações europeias é considerado solo degradado. Ele não é degradado, ele é jovem. Ele não teve intemperismo suficiente para se desenvolver. Olha o agave. O agave tem alta produtividade em solos que nenhuma outra planta consegue se desenvolver. E aí eu volto, olha o tamanho do sertão. Sabe o que esse tamanho corresponde, sabe a quê? 2 Alemanhas e uma Grécia junto. É o tamanho desse negócio, para botar em perspectiva. O pessoal da Austrália fez um trabalho sensacional, mostrando que dá para produzir 7.400 litros de etanol por hectare ano com essa planta. Isso significa o seguinte, pessoal: com 3,3 milhões de hectares, a gente produz o mesmo que hoje a gente produz de etanol, de cana. Ainda produz CO2, que eu vou mostrar para vocês para que serve, e evita, né? A gente pode ter essa quantidade gigantesca de área que pode produzir qualquer coisa liberada para outras atividades. Com isso, pessoal, a gente fez um grande programa chamado Programa Brave, que eu tenho a honra de liderar. É um programa hoje de cerca de 120 milhões de reais, e esse programa está indo tão bem que uma empresa, a Casa dos Ventos, que eu vou falar mais daqui a pouco, se adiantou e disse: eu não vou nem esperar. Eu já vou começar. Comprou agora 140 mil hectares de terra. Você tem 140 não, 120, eu exagerei. 120 mil hectares de terra, para você ter uma noção de tamanho. Para rodar a fazenda deles é 250 quilômetros. Para rodar a fazenda. Pessoal, quem conhece essa planta? Essa planta, eu adoro essa planta. Essa planta aparece, mas eu me lembro. Isso aqui é o sujeito, né? O sujeito é um herói no Brasil, é quem consegue viver e fazer vaquejada no sertão. Não sei quem já teve a chance de andar na Caatinga, é uma loucura. Eu fiz exército. A última operação do exército que eu fiz, né, formação de oficial da reserva, era um dia na Caatinga. É uma loucura. É uma loucura. Aquilo ali para viver é incrível. E aqui você tem um sertanejo, né, com sua couraça. Essa planta, o licuri, é a mesma coisa. Ela tem uma couraça. Pessoal, eu fiz essa foto aqui, ó, agora, sexta-feira. Olha a seca, olha a Caatinga. Eu acho que eu voltei várias coisas aqui. A única coisa verde que você vê é o licuri. Para conseguir fazer isso, ela tem um metabolismo incrível. A bioquímica dessa planta é extraordinária e não passou, né? Não passou desapercebido por empresas. Eu tenho que apontar para onde? Aí. Vocês terem uma ideia, essa planta vivendo nessa condição, por hectare, ninguém nunca domesticou, mas ela tem o potencial de produzir 3 a 4 vezes mais do que a soja. E, em vista da bioquímica dela, ó, isso aqui é uma propaganda da L'Occitane com óleo de licuri. Tem propriedades incríveis para a pele, para uma série de coisas, assim como o agave, para a produção de hormônio, de hormônio humano. Né? Aqui a outra coisa que vocês que
que estão nessa área. Quando eu ouço a palavra resíduo, eu chego a ter um treco. Resíduo é a nossa incapacidade, né, de usar inteligência para transformação de energia. É só isso. Pessoal, é inacreditável que a gente ainda tenha lixão no Brasil. Isso aqui é produção de biogás, não dá tempo de entrar no detalhe, mas qualquer coisa produz biogás. Por quê? Porque é um metabolismo ancestral, da época do início da vida na Terra. Faz um teste em casa, pega uma casca de banana, joga no saco, fecha ele ali, em pouco tempo você vai ter biogás. Qualquer coisa produz biogás. 1 metro cúbico de biometano corresponde a 1 litro de diesel. E você consegue produzir isso a partir de qualquer coisa, da vinhaça, de lixo. A gente tem lei uma atrás da outra para acabar com os lixões. Está cheio de lixão no país. Esse lixão poderia ser todo convertido em biometano. Isso aqui eu esqueci de falar. Um amigo meu, né, da Dinamarca, que veio me visitar e tal, ele disse, até 2025 a gente vai ter gasoduto na Dinamarca inteira. E tem. Lá você não joga nada fora, vai virar biogás e vai ser injetado na rede. Por quê? Porque a única molécula, né, o biometano, ou o metano, é a única molécula que é igual, tanto fóssil como renovável. É a mesma molécula. Então, a estrutura que você tem para gás natural é a mesma estrutura que você tem para o biometano. Isso aí dá para rodar os ônibus, isso aí é energia distribuída, dá para produzir isso no Brasil inteiro, e escolas em todo o país poderiam ter os seus ônibus, o seu transporte movido a isso aí. E outra coisa, desenvolvendo tecnologia brasileira. Nós temos uma empresa, Tupi, empresa brasileira, uma das maiores metalúrgicas do mundo, que faz a conversão. Não é nem a conversão, troca um motor pelo outro. Fica muito mais barato do que o diesel e você produz localmente. Pessoal, eu não estou falando isso aqui para falar, não. Eu quero que vocês parem e pensem. Como eu disse, isso é uma árvore de Natal. Aqui tem oportunidade em todos os lugares. Por exemplo, biogás. Se você mexer nos micro-organismos, colocar aditivos especializados, a produtividade aumenta gigantescamente. Pessoal, Advanced Biofuels, né? Os biocombustíveis avançados. Qual é o problema? O biocombustível estava sendo banido com uma piada chamada Food versus Fuel. Não sei quem já ouviu falar, né? Não, vai mostrar biocombustível, então não dá para produzir comida. Porra, eu fui no chat GPT, não está gravando não é gravando, pode falar palavra à vontade. Eu fui no chat GPT e fiz uma pergunta para falar essa história de Food versus Fuel. Eu digo, quem conhece a Islândia aqui? Alguém já foi à Islândia aqui? Eu nunca fiz essa pergunta em nenhum auditório, de nenhum tamanho que alguém levantasse a mão. Pois é, a Islândia fica lá em cima, né? Aí eu fiz a seguinte pergunta, chat GPT, qual é a quantidade de alimento que a Islândia produz? Ela diz, a Islândia tem 400 mil habitantes e produz 20% dos alimentos que consome. Eu digo, porra, então deve estar cheio de gente passando fome aí, né? Isso é sacanagem. O chat GPT me respondeu com ironia. Fez, você tá de sacanagem. É óbvio que não tem índice de fome nenhum aqui. Aí eu fiz a mesma pergunta para o Brasil. Chat GPT, você conhece o Brasil, né? O Brasil produz quanto de alimento? O Brasil produz alimento para alimentar entre 640 e 1,2 bilhões de pessoas. Aí eu digo, então não deve ter ninguém passando fome. Aí ele me sacaneou de novo. É óbvio que tem. O índice da fome é tanto. Ou seja, Food versus Fuel é uma bobagem. Você tem que ter dinheiro para comprar alimento. O alimento não é de graça. Não é produzir alimento. Então, pessoal, essa história de Food versus Fuel tinha acabado com a história dos biocombustíveis no mundo. Tinha sido banido por todas as legislações. Aí apareceu um problema que, na realidade, foi uma maravilha, que é o fato do céu não ter acostamento e você não consegue botar bateria em avião. Então, para descarbonizar ou desfossilizar o setor, o pessoal precisa do biocombustível. Aí biocombustível voltou a ser, né, uma coisa maravilhosa. E o que é o biocombustível, né? Que é uma bateria, vocês lembram, né? É uma bateria, você consegue produzir a partir de óleo, como por exemplo da macaúba, ou do etanol, como por exemplo etanol do agave, etanol. Tem uma série de processos, aí você faz o biocombustível avançado. Por quê? Porque a biomassa é uma bateria, como eu falei no início. Bom, isso aqui é uma antiga refinaria, acho que na Suécia, salvo engano, a Neste, estava quebrando, ou não tinha muito interesse, mas era governamental e tal, valia 1,3 bilhão valor de mercado. Começou a produzir bioquerosene de aviação. Olha o que aconteceu com ela. O valor de mercado pulou de 1,3 para 40 bilhões de dólares.
produzindo uma quantidade ínfima de bioquerosene de aviação. Pessoal, essa é uma área incrível, incrível. E no Brasil, a nossa segunda biorefinaria, ou refinaria, né, ainda da Getúlio Vargas, a Rio Grandense, está sendo também convertida, né, o que é muito bom. Vocês lembram que eu falei, quando a gente produzia etanol, a gente produzia também CO2, né? Na fermentação, toda vez que você produz uma molécula de etanol, você produz uma molécula de CO2, as duas têm o mesmo peso. É meio a meio. Eu não sei se vocês sabem, não sei se já ouviram falar, mas a gente está tendo um excedente de cerca de 25% de energia renovável no Brasil, eólico e solar, que você não consegue colocar na rede. A gente teve um apagão no ano passado, por causa de excedente. Portugal teve um apagão agora aqui, né? Por quê? Porque ela não é despachável, você não consegue armazenar. Entretanto, se você pega esse negócio e joga na água, você tem hidrogênio, que o pessoal batizou de hidrogênio verde. Eu não sei o que o nego viu de verde aí, né? Porque verde é o pasto onde instala o negócio. É marketing. E nós somos ruins disso, hein? Nós temos que melhorar muito o marketing do Brasil. Muito. E cabe a vocês terem ideia para fazer isso. Pessoal, se a gente pega isso, ó, isso aqui é uma fermentação, tá vendo? Toda vez que você produz uma molécula de etanol, produz uma molécula... Agora, olha que coisa linda. Vocês estão vendo isso aí? É uma gasolina nascendo, tá vendo ali? É hidrogênio renovável, aquele negocinho vermelho é o CO2. O pessoal produz qualquer coisa. E é renovável. Por quê? Porque esse CO2 aí é o CO2 biogênico, é o CO2 que veio da biomassa. A gente produz qualquer coisa. O Brasil é o único país do mundo capaz de produzir isso economicamente. O que você tiver, você vende. E a outra coisa, né? A parte de navio é muito menos sexy do que o combustível de aviação. Muito menos sexy, mas é a mesma emissão. Cerca de 3% das emissões do mundo vem do navio. E você consegue substituir, né, o combustível de navio pelo e-metanol, que é feito daquele jeito, mas é uma molécula mais simples. E o Brasil já começa, né? Já começa a fazer isso também. Vocês têm que estar espertos. Pessoal, eu queria falar um pouquinho desse negócio. Peraí, só pegar um pouco de água. É bom que a gente anda. Pessoal, é filosófico, mas é uma coisa que a gente não pensa direito, sabe? O mundo ideal teria valor e preço iguais. O preço seria definido pelo valor das coisas. Mas lembrem o seguinte, nós não somos sérios. Nós não somos sérios. O valor tem muito pouca, ou melhor, o preço tem muito pouco a ver com o valor. Vamos por um exemplo? Aqui é uma pizza. Tem 2.500 calorias, mais ou menos. Esse é o valor da pizza. Em energia, né? Opa, senta aí. O valor da pizza vale, sei lá, R$200, uma boa pizza, né? No máximo. 2 pizzas, R$200. Um belo dia, um sujeito descobriu um negócio que chamava de Bitcoin. Bitcoin, ninguém sabia o que era. Mas ele resolveu, um amigo dele convenceu ele, rapaz, comprei Bitcoin. Ele comprou 10 mil Bitcoin. Chegou em casa, estava meio sem dinheiro, ligou para o cara, o amigo dele da pizzaria, e fez, rapaz, você não me vende 2 pizzas por 10 mil Bitcoin aí, não? Ele fez, rapaz, 10 mil Bitcoin? O que é 10 mil Bitcoin? É um negócio que ele explicou, o cara falou, tá bom, me manda aí 2 pizzas. Ele comprou. Em 2010, tá aí a cara dele, ele ficou famoso, hein? Esse cara foi, não sei se foi com uma boa fama, mas ele ficou famoso. Ele comprou 10 mil Bitcoins, ele comprou 2 pizzas por 10 mil Bitcoins. Eu peguei uma cotação mais antiga, mas já está mais de 100 mil dólares. Hoje ele compraria a cidade inteira que ele morava por esses 2 mil. A pergunta, isso aí é valor ou é preço? Agora sou eu que vou ser certinho, que vou dizer, não, as coisas têm que ter preço só se elas tiverem valor. Porra nenhuma! Eu quero que tenha preço, porque se tiver preço, eu consigo gerar valor. Pessoal, biocombustíveis, os biocombustíveis é um negócio incrível e o RenovaBio é um banco central, né, de produção de moeda de carbono. Como é que isso funciona? Fiz parte do RenovaBio, então é uma grande honra. Eu tenho uma referência fóssil, a gasolina, mais ou menos, ela emite 80 gramas de CO2 aqui.
por megajoule de energia. Quando você vai para etanol, é apenas 20. Essa diferença, quando chega a 1 tonelada de CO2 evitado, vira uma moeda. Essa moeda se chama CBIO. Felizmente, o pessoal colocou os CBIOS como uma obrigação para os distribuidores de combustível. Né? Para os distribuidores de combustível, eles têm que comprar CBIO. Ora, se o cara é distribuidor de combustível, ele tem a obrigação de comprar CBIO, o que ele vai fazer? Vai fazer o CBIO ficar com o menor preço possível. Né? E é o que está acontecendo hoje, e a gente tem que alterar esse negócio. Bom, a maioria absoluta dos nossos carros são flex, mas só 21% abastece com etanol. Só 21%. Entretanto, imagine vocês se agora, cada vez que o sujeito abastecesse com etanol, ele recebesse um pouquinho de CBIO. Um pouquinho. E aí você tivesse uma plataforma no seu celular em que você pudesse jogar com esse CBIO. Galera, eu sou geneticista. Nós aqui somos máquina de jogo e sexo. E a gente joga para ter sexo. É só isso, o resto é detalhe. Eu estou falando sério. Essas são as forças da natureza. Se você entende isso e joga com elas, jogar é uma boa palavra, ninguém segura. Olha o que está acontecendo agora com essa história das bets. O cara deixa de comer, pega o Bolsa Família, por quê? Porque está na nossa natureza. Ninguém consegue eliminar isso. Não tem regra que faça o cara eliminar esse negócio. Por que ele não usa isso? A minha sugestão tem sido a seguinte. Isso aqui é o Bitcoin, né? Imagine se a gente agora fizesse, né, o Renova Bet, para nego brincar com esse negócio. Já imaginou? O que acontece, pessoal? Lembra que eu falei que o etanol é mais ou menos 20 gramas de CO2 equivalente por megajoule de energia? Aí o cara vai, uma startup desenvolve uma outra levedura que o cara ganha 1% a mais. Porra, se o CBIO estiver valendo muito, ele vai querer contratar todo mundo das universidades para produzir cana mais eficiente, para produzir máquinas mais eficientes, para produzir... Você está entendendo? Lembra da história da árvore de Natal? Mas a gente precisa ter um drive, e o drive é esse aqui. Bom, pessoal, pensando também profundamente, hoje em dia que eu estudo pirólise, eu nunca mais vi um palito de fósforo queimado da mesma forma. A pirólise é um negócio incrível, é quando você tem a queima, né, da biomassa com o oxigênio que ela tem internamente. Com isso, você gera um carvão cheio de furinho. Parece um sunflare. Sabe aquele chocolate? Sunflare. É isso aí, de carvão. E o que acontece é que micro-organismo adora, ele entra aí. É uma espécie de minha casa, minha vida para micro-organismo. Eu estou falando sério. Você sabe qual é a consequência disso? Quem descobriu esse negócio foram os nossos índios. Essa é chamada terra preta de índio. Fazia fogueira sempre no mesmo lugar, sabe? E aí via que as plantas cresciam muito melhor ali. Pessoal, olha esse experimento feito na África. Aquilo ali, né, à direita, um milho sem nada, controle, depois o milho com fertilizante, o milho com biochar, milho com fertilizante e biochar. Aí você pergunta, porra, por que ninguém viu isso antes? Simples. Em país temperado, isso não tem efeito. Por quê? Porque país temperado tem muito carbono no solo. Pelo contrário, o biochar até atrapalha. Aqui, entre a gente, aumenta mais de 40% a produção agrícola. Obrigado pelo efeito especial. Pensei até que meu tempo tinha acabado, mas... Pessoal, imagina o sertão. O sertão é extremamente rico de minerais, como vocês viram, pedra. O que falta no sertão? Carbono. Se a gente colocar todo o carbono que o sertão consegue reter, a gente acaba com o aquecimento global. Eu estou falando sério. E torna o sertão um jardim. Aí você diz assim, mas peraí, assim, e o biochar vale cerca de $300 a tonelada, e qualquer um consegue produzir. É sequestro de carbono, é o crédito de carbono de melhor qualidade. Pessoal, de novo, uma coisa muito importante, sabe? Eu não sei se vocês sabem, mas também boa parte das emissões do mundo se deve à climatização. Eu sou baiano, deve ter dado para notar pelo sotaque, e eu estudei agronomia em Cruz das Almas, na Bahia. Você não imagina, eu quero estudar 2 horas da tarde. Pensa no inferno, não sei se tem alguém de lá. Aí eu fui fazer doutorado na Alemanha. Eu digo, porra, isso aqui é covardia. Galera, pensem agora que a gente desligou esse ar-condicionado. A climatização para um país frio é fácil. Fogueira sempre existiu. Ar-condicionado é recente.
Tem um patriarca de Singapura que ele diz o seguinte: a maior verdade para a gente aqui é o ar-condicionado. Eles se transformaram de um país mais subdesenvolvido do que o nosso na quarta potência em inovação. Ar-condicionado, ar-condicionado. O sertão é extraordinário. Mas, meu amigo, como é que uma criança estuda numa escola sem ar-condicionado no sertão? Pra vocês terem uma ideia, eu sempre falo isso, 50% do ITA é feito de cearense. Não sei se tem cearense aqui, mas os caras são geniais. O Ceará é 90% de sertão. Eu enxergo isso aqui, isso é hoje nossa economia, a gente tem que substituir isso aqui por cana-energia, por agave, por macaúba, né? Enfiar biochar, refossilizar, produzir usinas. A parte financeira é central. Se você não tiver indústria... não sei se vocês sabem, o Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que tem indústria automobilística. Por quê? Por causa do etanol. As matrizes não quiseram desenvolver etanol. Com isso, a gente conseguiu desenvolver a nossa própria indústria. E isso, pessoal, acima de tudo, o grande problema da civilização não é outro que não seja desigualdade. E desigualdade você acaba com geração de emprego. E é isso que a bioenergia traz. Obrigado. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado.